Uma boa tarde a todos. Eu, Alessandro Santana, por meio da TV Cívica, estou aqui para palestrar algo com vocês acerca de alguma coisa que vem nos últimos tempos martelando em minha cabeça e tipo aquelas coisas que a gente vai pensando com os nossos botões, que a gente vai falando consigo mesmo, e meio essas coisas que eu venho remoendo e elucubrando nos últimos tempos, nos últimos meses, acerca da questão da riqueza material, ou seja, da riqueza em termos materiais, financeiros, econômicos, a nível de status social. Estávamos elucubrando algumas coisas acerca de alguns conceitos que eu creio serem pertinentes na questão da definição de riqueza, né, conforme os critérios que eu já mencionei, em termos da questão da riqueza absoluta e da riqueza relativa. Até porque eu acredito que abaixo de Deus, tudo no cosmos deve ser relativizado. Tudo. Na verdade, Deus é a única coisa no universo que não pode ser relativizada. E além do universo está Ele. E como Criador de todas as coisas, Ele não pode nunca, nem jamais, ser relativizado porque Ele é absoluto em tudo. Isso é um conceito que transcende toda e qualquer religião, visão religiosa, espiritual, metafísica, de cunho religioso, filosófico, enfim. Deus é a única coisa que tem que ser considerada absoluta e jamais relativa ou ser de algum modo relativizada. Tirando isso, tudo aquilo que se refere à criação divina pode, em alguns casos até deve ser relativizado, de acordo com o contexto filosófico, político, social, econômico de cada época, de cada circunstância, de cada país, de cada lugar, de acordo com a necessidade de cada momento em si. Então, no que tange a questão da riqueza, a riqueza também ela pode ser relativizada no sentido de que a mesma pode ser dividida em várias faixas diferenciadas. Assim, você tem basicamente 3 critérios básicos a qual você pode definir a questão da riqueza, de modo prático, quero assim dizer. Em primeiro lugar, vamos pegar a riqueza absoluta propriamente dita. O que seria o conceito de riqueza absoluta? Seria justamente o conceito relativo àqueles que são efetivamente ricos, que de fato são ricos, os grandes milionários, donos das grandes empresas multinacionais ou transnacionais, aqueles que você vê figurando nas listas dos homens mais ricos do mundo, pessoas que já não sabem mais o que vão fazer com tanto dinheiro que possuem. Esses são, de fato, os efetivamente ricos, né? Talvez o cara não seja um bilionário como Bill Gates, mas efetivamente sendo milionário, tendo seus milhões de dólares, de euros economizados na conta bancária, né? Guardados em ouro, guardados em moeda estrangeira, guardados em bens em espécie, seja lá o que for. O camarada que vive numa situação em que, assim, relativamente o cara não se preocupa com mais coisa alguma na vida, a não ser simplesmente administrar o que tem de uma forma relativamente segura devido ao montante que ele tem, né? Em termos de posses, riquezas, estabilidade econômica, é o camarada que, em tese, não se preocupa com mais nada na vida, mesmo levando isso em conta os altos e baixos das flutuações da economia capitalista. Que numa quebradeira internacional, um milionário de hoje pode ir à falência a qualquer momento. Mas enfim, isso já é uma outra história. Agora, na condição, no status quo atual, que determinadas pessoas vivem na condição de milionários, bilionários e afins, a gente pode definir essa condição, né, que aos olhos de muitos é uma condição maravilhosa e que seria, idealisticamente falando, o suprassumo da felicidade em termos humanos. Essa é a condição daqueles que vivem no estado de riqueza absoluta em termos de bens materiais, riqueza, posses e status social. Existe também a condição número 2, a daqueles que são efetivamente classe média. O camarada que, poxa, de repente não é milionário, mas que tem um bom salário, uma boa conta bancária. Em termos de números, vamos jogar por alto. Assim, aquele que já ganha os seus 15, 20, 30 mil por mês, pelo menos, tem algumas propriedades, ou tem várias propriedades, né? Casa no campo, casa na praia, né? Nem todo mundo que tem uma casa no campo ou na praia é classe média, né? Hoje em dia, muita gente que estava nessa condição há 30 anos atrás já
teve seu padrão de vida depreciado devido às recentes crises econômicas. Mas vamos lá. É o camarada que constantemente, seja a trabalho, a serviço, a passeio, está constantemente viajando dentro do Brasil ou no exterior, de avião preferencialmente. É o camarada que já tem uma posição intermediária entre os absolutamente ricos e aqueles que são de fato pobres, né? Esses poderíamos definir como classe média, o que tem a sua casa própria, já com a relativa situação de conforto, né? Mais de um carro na garagem, vamos colocar por aí. E todo ano está trocando de carro, né? O cara ainda tem condição de trocar de carro todo ano, coisa que já virou um privilégio para poucos num país como o nosso, por exemplo. Mas o cara ainda não conseguiu atingir uma situação assim de um arquimilionário, mas pelo menos ele vive numa condição de relativo conforto e bem-estar, né? A nível intermediário, pelo menos ele não tem mais nenhuma necessidade fisiológica pendente. Todas as suas necessidades fisiológicas dentro do parâmetro da pirâmide de Maslow estão plenamente satisfeitas. Então, no caso, uma pessoa assim poderia ser considerada um elemento numa condição intermediária em termos econômicos e financeiros, uma classe média, né? Agora, o terceiro lance que nós podemos vislumbrar nesse quesito é a condição daqueles que efetivamente, não sendo ricos, nem classe média, mas que, na condição de pobres melhorados, né? Hoje em dia tem muito esse termo sendo usado aí, pobre melhorado. Existem aqueles que na condição de pobres melhorados, ganhando seus 2, 3, 5 mil reais por mês. Muitas vezes vivendo numa periferia de uma grande cidade, num subúrbio. Seja no subúrbio de uma grande cidade ou mesmo numa cidade suburbana àquela grande cidade, né? Que gravite na região metropolitana de um grande centro, como Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, e assim por aí vai. Cidade do México e tudo mais. É o camarada que, poxa, mesmo não sendo rico ou classe média, mas que ganha na sua faixa de 2, 3, 5 mil reais por mês, só para dar o exemplo. O cara que numa condição dessa tem o seu carrinho, tal, popular, usado às vezes, comprado na concessionária, tem a sua casinha própria, né? O camarada que, nessa condição toda, ele vive no meio de uma multidão de pessoas, dentro de uma periferia ou de um subúrbio, um exemplo, ou de uma área assim de classe média, vamos colocar assim, uma classe média baixa, mas no contexto social em que ele vive, numa multidão, né, no meio de uma multidão de pessoas que ganham salário mínimo, estão desempregadas, vivem no subemprego, vivem numa condição de completa indigência social e econômica, né, que não tem às vezes nenhuma fonte de renda. Hoje comem e amanhã não comem. Um camarada numa condição dessa, mesmo sendo pobre, né, mesmo não tendo assim uma condição de vida de superstar em termos econômicos, mas um camarada como esse, né, que muitas vezes tem a sua lojinha, tem o seu comérciozinho, tem um emprego relativamente bem pago numa empresa pública ou privada, um camarada desse, na condição, nos atendo especificamente a nível de Brasil, tá? Em que milhões de brasileiros, né, não tem sequer uma fonte de renda, famílias inteiras que às vezes vivem com um salário mínimo ou menos de renda familiar. Pessoas que não têm sequer um carro para poder andar, para poder ir trabalhar ou passear. Pessoas que não têm nenhuma possibilidade econômica. Pessoas que vivem numa condição de extrema penúria em termos econômicos e sociais. Como eu falei, estão no subemprego, trabalhando de camelô, se acotovelando com outros para tentar aí sobreviver em meio a essa loucura toda da luta pela sobrevivência. Nessa pós-modernidade social em que nós estamos vivendo aí, de luta exacerbada pela sobrevivência, né? Um camarada com uma condição dessa, né, que ganha acima de 2 mil reais por mês, até uns 5, 8, 10 mil por mês pelo menos, né? Vamos colocar 10 mil, mas pelo menos até uns 5 mil reais por mês, 7, 8 mil por mês. Um camarada numa condição dessa, entendeu? Em meio a uma multidão de miseráveis, pelo menos em nosso país, em outros países também, onde o camarada ele não é rico nem classe média, mas também ele vive numa condição de pobreza, com uma relativa dignidade.
Esse camarada não só se considera rico em comparação aos miseráveis do seu tempo e do contexto social de sua época, como também a multidão de indigentes sociais que o rodeiam, vão acabar considerando aquele camarada um milionário. Vamos começar a considerar o cara ganha 2, 3 mil reais por mês. Não é lá grandes coisas. Gente aí que tá ganhando 5 mil reais por mês, tá com a corda no pescoço, a gente sabe disso, passando toda a sorte, de privações muitas vezes, devido a ter contas para pagar, prestação do carro, manutenção do carro, IPTU, às vezes mora de aluguel, Mas o camarada, pela condição de vida dele, relativamente muito melhor, a de milhões, a de milhares, a de centenas, no país dele, na cidade dele, no bairro onde ele mora, que estão numa titica muito pior do que a dele, ele acaba se considerando rico, mesmo sabendo que de fato ele não é. Mas ele passa a ser efetivamente rico em relação aos demais que estão abaixo dele, e assim ele se considera como tal, como também, de uma forma instintiva, daquela coisa, de você, por instinto de sobrevivência, proteção e preservação, e seguindo aquele ditado que você tem que buscar se colar com aquele que é igual, ou mais alto, ou mais forte, ou maior que você, para você poder crescer. Sempre teve esse velho ditado na sociedade, e hoje mais do que nunca isso prevalece. Quem está abaixo de uma pessoa nessa condição de pobre melhorado, acaba não só considerando aquela pessoa rica, como também ela vai ser alvo da bajulação, puxa-saquismo, entendeu? Honraria, mulher começando a dar mole, entendeu? E parentes e amigos procurando aquela pessoa, batendo na porta daquela casa daquela pessoa para procurar ela, churrasco todo fim de semana na casa dele, que ele ainda tem condição de dar, aí vai um monte de gente até entrar de penetra ali para poder comer um pedacinho da carne. Esse camarada, mesmo sendo pobre, nem classe média é, mas ele acaba se tornando, pela condição objetiva da realidade do meio que ele vive, efetivamente rico. Ele não é rico, mas se torna, como tal, efetivamente, devido a ele estar cercado a uma multidão de despossuídos sociais nesses tempos de pós-modernidade que nós vivemos. Então é mais ou menos esse o conceito básico de riqueza absoluta e riqueza relativa que eu queria compartilhar com vocês. O camarada pode não ser rico, ele pode ser até pobre, mas dependendo da condição, do nível de pobreza dele, ele acaba se destacando numa condição melhor do que aqueles que estão numa condição de pobreza, até de miséria, bem abaixo, bem inferior a dele, de modo que ele acaba, no seu individualismo próprio e no seu orgulho exaltado em saber que ele não está bem, mas tem gente pior do que ele acaba se considerando rico, aí ele deixa o orgulho, a soberba, subir a cabeça, o rei começa a crescer dentro da barriga, ele fica correndo a barriga, como também quem está abaixo dele começa a vê-lo como um exemplo de vida e de sucesso pessoal, que hoje o que está em voga no mundo cada vez mais do que nunca, inclusive em termos de Brasil especificamente, é a busca e a admiração do sucesso pessoal daqueles que conseguiram chegar lá, de modo que aquele pobre melhorado passa a ser visto por quem está mais na pobreza e na miséria do que ele. As pessoas assim, nessa condição inferior a dele, que ganha 2, 3, 5 mil reais por mês, passam a ver aquele indivíduo como alguém que chegou lá. Passam a ver aquele cara como um camarada rico, é o riquinho do bairro, é o rico da favela, é o rico da periferia, e passa a ser tratado como um tal, como se fosse um rei, com direito a toda a sorte de bajulação e adulação possível e imaginável por parte da sociedade. Pelo menos daquela fração, daquele setor da base da pirâmide social que está abaixo dele em termos financeiros e de possibilidades econômicas. Então esse é o vídeo que eu gostaria de gravar, compartilhando essa ideia com vocês. Se vocês tiverem algo a dizer, confrontando minha opinião, concordando em algo, de repente querendo fazer um parênteses, uma ponderação, deixe seu link, deixe nos comentários do vídeo a sua opinião, melhor dizendo, e assim você estará contribuindo para amadurecer cada vez mais essa proposição que nós trouxemos para vocês aqui por meio da TV Cívica. Uma boa tarde a todos, Alessandro Santana, por meio da TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.